Olá pessoal, vamos esperar um pouquinho, encher um pouco mais a sala, para o Luiz entrar também. E a gente vai ter um papo muito legal hoje com o Luiz, que ele tem uma filosofia bem bacana para comportamento de cães. E a gente vai aprender muita coisa bacana hoje. E hoje é um dia bem importante para a gente, eu vou falar daqui a pouquinho. O Totó está completando um ano, completou um ano ontem. A gente está muito feliz. E, enfim, então essa live é uma live bem especial. Então vamos esperar a sala só encher um pouquinho e o Luiz entrar aqui, a gente já chama ele e começa. Luiz, se por acaso você já tiver entrado e eu não tiver te visto, acho que ele entrou aqui. Espera um pouquinho, eu já vou convidá-lo. Só um pouquinho, gente, que acho que... Acho que o Luiz já está entrando aqui. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, boa tarde, boa noite. É, Ô Luiz, acho que sua conexão travou, acho que o pessoal não te ouviu aqui. Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Parabéns, né? Parabéns para vocês. Gostei do seu painel. É aquele Sim, espaço que a gente já deixa reservado para estar atendendo o pessoal, que a gente faz muito atendimento online. Então eu já tenho esse espaço já configurado para isso. Então fica o painelzinho decorativo lá atrás. tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos bater papo só mais 1, 2 minutos, a gente já começa a falar de coisa séria. Que tal? Fica a seu critério. Então tá bom, só para encher um pouquinho a sala, porque a gente sabe que nem todo mundo é super pontual, ainda mais no sábado, né? Então tá todo mundo fazendo alguma coisa e a gente já começa. Como é que tá de saúde aí na quarentena? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui, né? Confinados. Saudável? E graças, assim, estamos todos bem, né? Todos eu, família, todo mundo bem. Que Mas bom. é uma situação que está bem desconfortável, né? Muito preocupante, na verdade, né, Fabio? Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar durante esse período aí. Então tá bom. Ó, a gente já está chegando quase às 6h05. Então, antes de começar, deixa só aproveitar e falar para todo mundo que não estava aqui conectado. A gente, Total Zero Terra, está super feliz porque a gente chegou ontem a um ano de vida. Um ano é nada, porque a gente pretende ter 100, mas nesse um ano a gente já realizou muita coisa legal. Então, exatamente o 15 de maio de 2019 foi a nossa primeira postagem. A gente não tinha nenhum seguidor, a gente não sabia se a nossa metodologia, a nossa filosofia ia dar certo. E a gente está super feliz porque um ano só depois a gente tem 226.832 pessoas conectadas na nossa rede. É muita gente e a gente tentando sempre educar com amor, passando exemplos positivos de conscientização. E eu acho que muito do que você vem falar hoje, Luiz, assim, pelo que eu já soube, a sua filosofia é não a bronca, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com a nossa filosofia de amor para os cachorros. Então, acho que é um papo que vem muito bem a calhar com o nosso aniversário, que eu acho que a sua filosofia, a gente vai descobrir aqui, né, batendo um papo mais solto, e eu acho que você deve pensar muito como a gente, né? Então, a educação pelo amor, os bons exemplos, é exatamente o que faz a diferença. E aí, eu acho que, Perfeito. certo? Certo. E deve ter muita gente aqui curiosa, porque desesperada, eu falei, caramba, como que eu faço? Como que eu posso educar sem dar bronca? E o meu cachorro faz isso errado, faz aquilo errado. Tenho certeza que a gente vai ter muita dúvida aqui. Então a gente vai bater um papo, assim, eu e você, mais solto durante um tempinho. E depois o pessoal vai começar a vai ter as suas próprias dúvidas e a gente vai falar sobre os casos específicos de cada um. Tá legal? Tá sem problema, tranquilo. Então,
Vamos lá, vamos começar. Então, antes de começar, me diz um pouco quem é o Luiz, da onde que surgiu essa paixão por cachorro, e me fala um pouco da sua filosofia, da onde você teve inspiração em desenvolver tudo isso. Ok, vamos lá, Fábio. Bom, o Luiz, a minha interatividade com os cães, né, a minha convivência com os cães, ela começou, que eu me lembro, desde o dia que eu nasci, porque em casa nós sempre tivemos cachorros, né? Então, na verdade, eu cresci com eles, num conceito muito interessante, que era um conceito mais antigo de convivência, né? Onde os cachorros ficavam do lado de fora de casa, ou os cachorros serviam para tomar conta de uma fazenda, de uma chácara, era uma convivência diferente, né, Fábio? E eu sempre cresci com cães próximo de mim, sempre e sempre gostei muito dos cachorros, né? Eu segui minha vida normal, fazendo aquelas coisas que todo mundo faz, né? Estuda, faz faculdade. Eu fiz engenharia mecânica, eu trabalhei na rede da General Motors por 10 anos, antes de vir e começar a trabalhar com os cachorros. Mas antes disso, sempre foi uma opção como gosto pessoal, né? Como um hobby, vamos dizer. Então, na verdade, eu estudo, hoje eu tenho 44 anos, acho que não é nenhuma vergonha falar a idade, né, Fábio? E eu comecei a estudar... Idade não, na minha já é. então, vamos ficar assim. E eu falo a minha idade para dar uma referência de quanto tempo que eu comecei a estudar o comportamento deles. Então, com 15 anos, eu comecei a estudar o comportamento dos cachorros, porque eu tinha um collie que meu pai me deu, que num collie da família, na verdade, mas quem sempre cuidou do cachorro fui eu. E aí eu fui vendo o comportamento daquele cachorro, como eu já entendi um pouco mais, só que naquela época era muito difícil, porque o material que a gente tinha era tudo material didático, então você tinha que pesquisar, você tinha que procurar, você tinha que ir atrás. A informação não vinha tão fácil como ela vem hoje, né, Fábio? Então, se você tinha interesse, você tinha que correr atrás. Então, eu com uns 15 anos comecei a comprar revistas, a procurar livros, a me informar. Só que uma pesquisa muito ainda subjetiva, né? Ou, na verdade, os estudos no Brasil, eles são muito recentes. Mas eu consegui alguns materiais de fora para estar me informando. E aí, esse cachorro me despertou o interesse, porque a minha vontade, lá com uns 13 anos, mais ou menos, era brincar e interagir com o cachorro. Era jogar bolinha e o cachorro trazer a bolinha de volta para mim. E aquele meu cachorro não fazia isso. Então, uma frustração para mim era que o cachorro não interagia comigo, eu não entendi. Então, isso me despertou a curiosidade, e aí com os meus 15 anos eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a me envolver com o assunto, né? Mas, claro, tudo de uma forma secundária, nada pensando que um dia, né, isso fosse o meu trabalho. E aí, num certo momento, aí é um fato bem interessante, né, que eu vou contar agora. Eu trabalhando, esse meu cachorro veio a falecer. E aí, foi uma grande tristeza. Eu já estava ali adulto, eu estava com 21 anos, mais ou menos, e aí eu era muito apegado ao cachorro. Foi um momento realmente que eu senti muito esse momento da perda desse cachorro. Mas por causas naturais, né? Um processo natural do tempo dele. E aí quando eu até me lembro que eu senti tanto que eu não fui trabalhar nesse dia. Eu liguei para o meu gerente da onde eu trabalhava e falei, não vou trabalhar porque meu cachorro morreu. E o meu gerente me achou um absurdo eu falar isso. Mas, na verdade, assim, uma pelo sentimento que eu estava tendo ali, pelo próprio luto do momento, e outra porque eu tinha que resolver a situação do cachorro. Né? Era um dia de manhã, estava acordando para ir trabalhar, e o cachorro passou a noite ruim, eu passei a noite com ele, sabia? Eu só saí do próximo dele para me trocar, para tomar banho, para ir trabalhar. Quando eu voltei, o cachorro já estava ali, e aí eu liguei para ele e falei que eu não ia, que eu tinha que resolver, e estava muito sentido pela perda do cachorro.
Na segunda-feira, quando eu voltei para trabalhar, ele falou, olha, eu não admito esse tipo de comportamento, eu acho que isso não é correto. Eu falei para ele, então é o seguinte, então se você não admite o meu sentimento, se você não entende isso, você não entende que eu sou como pessoa, muito obrigado, fui embora, e a partir daí comecei a desenvolver o trabalho com os cachorros. Aí larguei tudo que eu fazia e comecei, assim, de forma mais simples, né? Trabalhando com os cachorros dos amigos, treinando, continuando estudando, me informando, fazendo curso, aprendendo sobre o assunto, e aí já fazem uns bons anos que eu trabalho com isso já, Fabio. Então Olha, esse é um pouquinho da história. Para super, vocês até entenderem da onde vem um pouco esse lado sentimental com os animais, né? super tocante a sua história, especialmente para mim. Eu vou te falar uma coisa. O primeiro cachorro que eu tive foi um pastor de Shetland, que é um mini collie, e eu ganhei mais ou menos com a mesma idade que você teve o seu, e ele veio falecer com a mesma idade que o seu faleceu. Eu tinha 21 anos, eu também estava no meu escritório, e a hora que meu pai me ligou falando que o Willie tinha falecido, eu falei, eu vou embora daqui. E meu chefe falou, não, você não vai não. Eu falei, não, eu vou. Eu peguei minhas coisas e saí, assim. E aí poucos meses depois, eu pedi demissão e fundei a minha empresa, porque eu entendi que aquilo era um lugar desumano. Então, acho que eu entendo muito o seu sentimento, aquilo que você passou, e pensando no projeto que a gente está desenvolvendo no Totós, essa humanização da relação entre os tutores e os cachorros, a gente acha fundamental. E é basicamente isso que a gente busca. Uma outra coisa interessante que você falou é que todas as pessoas, sem exceção, que eu tenho entrevistado aqui nessas lives, elas desenvolveram as suas profissões e escolheram os seus caminhos por conta da experiência que elas tiveram enquanto crianças, né, com animais e com cachorros. Isso acabou mudando a vida delas, né? Então, isso também serve um pouco talvez de uma troca legal para os papais e mamães que estão nos ouvindo aqui. Esse amor que a gente desenvolve pelos animais, ele vem de criança, e acho que você vai poder falar um pouco disso também. Isso fica, né? Então, quem não convive com com animais desde pequeno, talvez tenha um pouco mais de resistência, e o amor ele vem de uma forma diferente, não tão natural. Quando você tem essa experiência quando criança, é encantador, né? E acho que você podia também falar um pouco disso. Nossa. Mas vamos lá, pode falar. A coisa foi só aumentando, na verdade, né, Fabio? Porque eu me lembro muito bem, só complementando um pouco essa história, já que você só me deu permissão para falar um pouco mais sobre isso, e ela faz toda a ligação com o que eu vou dizer, e confirmando o que você está dizendo. Quando eu era pequeno, que eu ganhei esse cachorro, eu era uma criança muito introvertida, né? E por que esse cachorro foi muito importante para mim? Porque ele se tornou meu grande amigo, né? Ele era meu companheiro. Eu tinha, obviamente, a minha família, uma família super carinhosa, que a gente convive super bem. Eu tenho os meus irmãos, sempre me dei bem com os meus irmãos, né? Mas o cachorro, né? Esse cachorro especialmente, foi um cachorro que eu me apeguei a ele nesse sentido. Então eu tinha muita dificuldade para me relacionar, não com a minha família, mas com as outras pessoas, com os meus amigos, com as outras crianças. E esse cachorro, ele se tornou meu amigo. E foi a chave que me levou, né, a conseguir superar essa situação. Porque chegou um certo momento, meu pai me autorizou a sair com o cachorro na rua, a passear, levar ele para fazer atividades fora de casa. E aí aquilo para mim foi o máximo, porque toda vez que eu passeava com o cachorro, eu conhecia alguém. Eu conheci uma pessoa diferente. Então, além de tudo, ele me deu a oportunidade de transformar a minha vida naquele momento, né? Então, por isso toda a importância que ele teve para mim. E assim todos os outros que eu tive, cada um teve a sua história na minha convivência. Eu cheguei a ter, convivendo junto, 8 cachorros, né? Hoje não, hoje eu estou só com 2. Mas eu cheguei a ter 8 cães, né? Exatamente há um ano atrás, que eu falo, a minha princesa, ela acabou, ela nos deixou também por questões naturais, que foi uma labradora que eu tive, também sensacional, uma companheira incrível. Então, eu aprendi, e é em cima dessa linha que eu trabalho, a respeitar, né,
não só os cães, todo um processo da natureza, né? Todo esse ciclo natural das coisas. Mas, especialmente, os cães, porque eu tive essa experiência com eles. Então, por causa disso, eu aprendi a respeitar muito a convivência com eles. E isso me trouxe um fundamento para trabalhar. Então, assim, em cima disso que eu acredito que eu tenho que fazer o meu trabalho focado na convivência, nessa convivência dos seres humanos com os cães, né? E aí, obviamente, quando eu comecei a trabalhar e a conhecer um pouco sobre o trabalho de adestramento, hoje o meu trabalho ele é específico assim, atividades para cães e tutores, tá? Então ela engloba recreação, adestramento, né? Toda a parte de comportamento e esportes. Então ela meio que engloba praticamente todo um processo de convivência com eles. E é em cima disso que eu vim a minha linha de raciocínio, e aí você vai estudar. Quando você vai estudar, você pega muitas variáveis, né? Naquela época elas eram restritas, mas já existiam várias formas de se trabalhar, várias filosofias, vários conceitos, né? E assim outros foram vindo, e aí outras pessoas a gente vai conhecendo, quando você está no meio, você vai conhecendo e vai tentando tirar o que você acredita dentro do seu conceito que é melhor e aplicando para ver o que funciona, que é funcional, né? Realmente, a gente tem situações que são melhores e outras nem tanto. Às vezes, duas mesmas situações para resolver o mesmo problema. Mas a gente percebe que eu adotei, por essa questão de ela ser o que eu acreditava na convivência com os cães e a forma mais correta de se trabalhar, e pela eficiência do que eu fazia, né? Então, quando eu percebia que eu atuava dessa forma, o meu resultado, o meu objetivo, ele era cumprido com aquela família, com o que eu estava proposto a fazer. E aí foi em cima disso que eu desenvolvi, que eu fui adaptando os meus conceitos, as minhas técnicas, a minha forma de trabalhar, para ter bons resultados, obviamente, e interferir de uma maneira com que as famílias entendessem que o principal do cachorro estar dentro da casa é a convivência, é o bem-estar, né? Você não vai atrás de um cachorro. Hoje, né, as pessoas trazem os bichinhos para dentro de casa e elas têm que pensar na convivência. Elas trazem justamente por querer uma troca de afeto, um carinho, um momento nesse sentido, né? Uhum. E o trabalho focado nisso, você está entrando dentro da casa você está entrando na vida daquelas pessoas, né? Então, é um conjunto, é um material humano, mas material, maneira de se dizer, né? Um material canino. Luiz, eu tenho certeza que muita gente, enfim, no mundo, não entende essa ligação entre cachorros e humanos, mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui entende. Vou até pedir, assim, quem entendeu e se emocionou com a sua história, por favor, manda um coraçãozinho, porque o Luiz vai ficar feliz, né, de entender que essa ligação entre cães e tutores, olha aí, Luiz, olha aí. Todo mundo, assim, sente a mesma coisa que você e acho que essa ligação é muito forte e muito emocionante para a sua história, tá? Muito legal. Bacana. Vamos, antes de passar para a parte prática, eu queria só fazer um aviso aqui, dar um aviso para todo mundo. Lá embaixo eu tenho um ponto de interrogação. Acho que vai ser super bacana a gente ter essa interação, o Luiz responder as dúvidas de cada um, porque acho que tem um monte de dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, em vez de mandar no comentário, aperta o botãozinho do ponto de interrogação, manda as dúvidas lá e aí fica mais fácil para organizar e fazer essas perguntas para o final, tá bom? Vamos lá. Luiz, me conta um pouco mais da sua teoria. Aliás, quando a gente estava aqui anunciando a live, a gente até falou bronca não. E aí a pessoa da nossa produção falou assim, ele odeia essa palavra bronca. Então me conta um pouco. Então me conta assim, por que você tem bronca com a palavra bronca e por que bronca não? Não é uma bronca, é simplesmente... eu acho que a bronca, né, ela é uma forma de você impor alguma coisa, né, de você estar tentando se impor a uma situação de convivência, né? E então, como eu trabalho, como isso se tornou meu trabalho, eu tive que entender
né? Que eu tenho que ter uma forma de fazer o ajuste do comportamento, ou corrigir aquele comportamento indesejável, né? De uma forma natural, né? Sem eu ter a necessidade de demonstrar uma imposição mais bruta, né? Um tom de voz mais alto, porque quando a gente dá bronca, eu vejo dessa forma, né? Quando a gente dá bronca, você fala mais alto, você grita, né? Você gesticula de uma forma diferente, então você acaba se impondo de uma forma diferente. Em alguns outros casos, a gente percebe, na verdade, até uma certa agressividade nesse momento. Porque quando chega a bronca, o estado emocional do humano, ele já está num topo, num limite, né? Eu imagino que por isso que as pessoas agem dessa forma. E eu não concordo com isso. Eu acho que não há necessidade de fazer isso. Eu acho que a gente pode trabalhar, né? Então, por isso que eu tenho bronca da bronca, vamos dizer assim. Eu acho que a gente pode trabalhar ensinando o cachorro, mostrando para ele o que eu desejo dele, né? O que esperar. E deixar ele reagir, ele responder a isso, né? E não simplesmente impor a ele uma situação onde você pode usar até técnicas na relação de intimidação, tentando usar o medo, né? O cachorro vai, por exemplo, às vezes, até te escutar, até te respeitar, e até, de repente, deixar de fazer aquele comportamento que o ser humano não deseja. Mas, no caso, ele está sendo uma imposição. Não é porque o cachorro entendeu que ele não tem que fazer aquilo. Ele simplesmente não está fazendo, ou por uma questão de estar se sentindo amedrontado, intimidado e recuado. E não é isso. Não é isso que a gente deseja na convivência. A gente deseja a convivência mais próxima. Então, qualquer atitude que eu tenha que as pessoas tenham com os cães, eu acredito que ela tem que ser para promover justamente o oposto. Não a intimidação, não o medo, não o susto, né? E sim a convivência, trazer o cachorro para perto de você, para você aprimorar o carinho, o amor, a atenção, enfim. Principalmente, além de tudo, o respeito. Porque eu acredito que quando você parte para isso, você foge da relação de respeito. Então, não sei se ficou claro, se deu para entender o conceito dessa forma, Fabio. Ficou, mas acho que ficou na teoria, mas eu ia partir agora para a parte mais prática. Será que você pode dar um exemplo de clientes seus que chegaram para você e falou, pô, já dei um monte de bronca, não funciona e tal, e você, pum, mudou a forma de agir e o cachorro mudou o comportamento na hora? Vamos, um exemplo característico, prático e funcional para praticamente quase todo mundo, que é o que, na verdade, as pessoas mais me perguntam. Ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, né? É o grande que as pessoas mais procuram, principalmente quando trazem um cachorro novo para casa. Isso é muito simples, né? Casos normais que a gente escuta, ou fazem, ou já falaram para fazer, esfrega o nariz no cachorro no chão, quando ele fizer, né? Briga com ele, pega um pedaço de jornal. Desculpa, Fábio, eu não entendi. Exatamente isso. Enrola o jornal e bate. Enrola o jornal e bate, faz o barulho, né? E aí, então assim, e tudo isso são técnicas que a gente não aconselha. Não vou falar para você, faça isso. Então, como a gente agiria nesse momento? É simples. É um comportamento que você deseja. Então, primeiro você define onde você quer que o cachorro faça. Legal? Vamos lá, vai ser naquele ambiente ali. Então, toda vez tem um processo aí, no caso, que facilita, né, Fabio? Se você conseguir observar isso, vai ser fácil. Quando o cachorro bebe água ou come, tempos depois, o sistema fisiológico dele vai entrar em ação e ele vai fazer as necessidades. Ou vai fazer o xixizinho ou o cocôzinho dele. E aí, se você consegue pegar esse time, facilita, porque se você pega, já sabe quando vai fazer, você leva lá no lugar que você deseja e fica lá estimulando ele, falando, ó, faz xixi, faz cocô. A hora que fez, não precisa pegar e dar um petisco, tá? Eu também, nas nossas técnicas, a gente não utiliza isso como recompensa, né? Uma troca alimentar. Não funciona para nós, como uma recompensa, porque a gente acredita num processo interativo. Então, fez o certo. A hora que ele acertar, você vai simplesmente e faça um elogio. Muito bom, faça um carinho, né? Aí você pode brincar com o cachorro para estimular, para que ele repita esse comportamento. E quando ele faz o errado, que é o problema, né? Quando ele faz o errado, simplesmente você não dê atenção, você ignore.
né? Não crie um processo interativo com o cão, seja ele qual for. Faça vistas grossas, faça que não viu, né? Não viu, vai lá, continua fazendo as suas coisas, e no momento que o cachorro estiver desinteressado por aquilo que aconteceu, você vai e faz a limpeza do ambiente sem o menor problema. Limpa, né? Cuida, passa os produtos ali que são produtos que você precisa para manter a higiene do ambiente e bola para frente. Fez errado de novo? Repete a ação. Mas, mas o grande problema é assim, às vezes as pessoas esquecem de fazer o estímulo, né? De levar o cachorro, de ajudar o cachorro com isso. Então, aí que é onde a gente entra com as explicações. Não adianta você simplesmente querer que ele não faça se você não quer mostrar aonde é que ele faça. E aí você vai estimulando ele. Se você criar uma proporção para quanto errado ele fizer, quanto errado você tentar corrigir, acertar o comportamento, ele aprende super rápido. Ele vai trocar um pelo outro rapidamente. Você entende, Fabio? Ele vai fazer uma troca mental. É muito mais interessante para o cachorro fazer no lugar certo, porque ele está tendo a sua atenção, o seu carinho, o seu momento, do que quando ele faz no lugar errado, e aí você não dá atenção para ele, você ignora ele como se aquilo nada tivesse acontecido. Vai ser um fato que não vai ser um evento, vai ser simplesmente uma coisa aleatória para ele. Você acha, então, que grande parte dos problemas está na ansiedade dos tutores, que querem resolver tudo rápido, e aí resolvem, entre aspas, na porrada, em vez de resolver na conversa? É bem por aí? Eu nem diria que seria tanto a ansiedade, às vezes a falta de paciência, tá, Fabio? Porque para esses processos, como ensinar qualquer coisa, como a gente aprender qualquer coisa, você precisa de paciência, você precisa de repetição, você precisa fazer várias vezes. Então, às vezes, as pessoas querem imediatismo, né? Então, acho que vai lá, pum, pá. Não, você precisa estar junto com o cachorro, você precisa ajudar, você precisa levar, você precisa ser participativo do processo. Se você não for participativo do processo e deixar aleatoriamente isso acontecer dentro do seu ambiente, ele não vai ter as referências que ele precisa, para que você deseja, na verdade. Porque não é o que ele precisa, é o seu desejo isso. Para ele, qualquer lugar que ele fizer tá bom, né? Isso é um desejo pessoal humano. Então, se eu não estiver junto com ele para demonstrar qual que é o meu desejo com relação a ele, ele vai ficar aleatório nesse processo. E aí, ele não tem referência. Ele vai usando o espaço do jeito que ele achar que ele pode usar, né? Basicamente, então, o que você está falando é o seguinte: não importa o porte do cachorro, pode ser pequeno, pode ser grande, não importa a idade do cachorro, pode ser novo, pode ser mais velho, ou a personalidade pode ser mais calmo ou mais agressivo, o procedimento é o mesmo, é educação por amor. É isso que você acredita? Sem dúvida. Algumas situações a gente tem que tem as especificações, aliás, os casos específicos, né, Fabio? Que aí você tem que avaliar um pouco mais profundamente a convivência daquela família, como é que tá, daquele grupo social ali. Mas a base de tudo isso tá nisso que você falou, tá? Tá nisso que você falou. Você tá junto, você acompanhar, você respeitar, você simplesmente fazer parte desse momento para que você consiga o resultado que deseja. Isso é uma base para qualquer correção de qualquer comportamento em todos os sentidos. Eu falo, se tornou muito simples para mim trabalhar com os cachorros a partir do momento que eu comecei a pensar desse jeito. Porque aí você vai incorporando em cada situação um processo focado nisso. Quando a pessoa vem com um problema, você pensa, como é que eu vou criar a ligação desse problema com a forma que eu trabalho? Aí que entra a experiência. Você cria o processo e fala, ó, faça desse jeito. Você vai ter resultado. Então, olha só, chegou até um comentário do Mac aqui, eu achei engraçado. É triste, mas engraçado, né? Porque ela diz que as pessoas têm expectativa de que os cachorros, os totós, já com 3 meses saibam fazer as suas necessidades no lugar certo. Mas os nossos próprios filhos demoram 2 anos, né? Ficam fazendo xixi e cocô na fralda, usando fralda, e existe uma tolerância para os humanos e não existe essa tolerância para os cachorros. E as pessoas esquecem, né? Usam padrões distintos e se comportam... Quer dizer, não tem bebê que faz xixi e cocô na fralda e toma jornal, né? Uma cacetada de jornal. Vamos lá, vamos falar de outras situações também. Na sua opinião, mesmo em outras situações que não seja xixi e cocô, também
dá para estimular pelo amor. Quer dizer, o cachorro que avança, o cachorro que pula, o cachorro que enfim, que é agressivo com visitas, sempre através do amor e nunca através da bronca. Essa é a sua filosofia. 100%, Fabio. O tempo todo. Tá? Bacana. Todos os processos para qualquer situação. O cachorro agressivo, qualquer um deles. Né? É a relação de respeito. Só para finalizar isso, quando é que a gente atua de forma positiva? Quando eu como profissional, né, tenho uma resposta positiva com o cachorro X. Quando eu consigo o respeito dele. A partir do momento que eu adquirir a confiança dele, o que eu quiser, eu consigo incorporar na minha convivência com aquele cachorro. E assim sucessivamente, transformar isso na convivência com a família. Tá? Então, só que como que é a forma que você adquire? Como é que eu vou adquirir o seu respeito se eu não te respeitar? Né? Como é que eu vou exigir de você, né, ou de qualquer pessoa, o carinho se eu não oferecer o mesmo? Então é a partir do princípio nesse sentido. Então o primeiro fator no meu trabalho é conseguir o respeito. E o respeito eu vou ter quando eu tenho a troca de afeto, quando ele percebe que ele está seguro comigo, com a minha presença ali. Que ele não precisa ser intimidado comigo porque eu estou ali. E aí pronto, aí a coisa vai fluindo de forma natural. Uhum. E você percebe cachorros que têm mais dificuldade ou menos dificuldade para assimilar? Tem alguma característica especial ou funciona o método de qualquer maneira? Acho que é super bom, é só para contextualizar aqui a pergunta. A gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, é super bacana no projeto, né? A gente tem pessoas assim, muito espalhadas pelo Brasil, pessoas mais de zona rural, pessoas mais de zona urbana, pessoas que têm cães de raça, pessoas que têm SRD, pessoas que adotaram e pessoas que compraram. Então, a gente tem um super respeito por qualquer tipo de situação de tutor. E seria muito bacana se você pudesse compartilhar aqui sua experiência, porque às vezes as pessoas falam, não, isso funciona se o cachorro, enfim, é de raça, mas o meu SRD não funciona. Ah, isso funciona para cachorros que já têm, enfim, algum tipo de experiência, mas para o meu não. E o que eu estou ouvindo você dizer é que isso é algo universal, né? Então, independente da situação, do tipo de cachorro, do passado do cachorro, o amor vence, é isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida, é bem isso mesmo. Não importa, assim, a gente tem características, assim como nós temos todas as nossas individualidades, eles também têm as individualidades deles, tá? Algumas coisas são meio padronizadas pelas questões de raça, tá? Então, alguns comportamentos são mais padrões pelo perfil da raça, né? E isso às vezes facilita um pouco. Mas, mesmo dentro dessa situação, eles também têm as suas particularidades e as suas individualidades. Então, isso ele é atuante para independente de qualquer situação. A situação que você tiver, ou o cachorro que você tiver, né, a raça ou sem raça, ele vai ser funcional. Né? Porque a convivência, você está trabalhando direto com a relação com o animal, né, com o cachorro, enfim. Então, a partir do momento que você cria o elo, cria o vínculo, né? Um passa a ser o companheiro do outro. É a minha história do começo, Fábio. É o companheiro. Né? E o cachorro, a grande vantagem do cachorro, e por isso que ele foi domesticado, né? E a gente entra num pouquinho de conceito, é justamente essa facilidade de convivência. Né? Ele permitiu, porque só foi permitido a domesticação porque os cães também permitiram isso, né? Por fatores ali que a gente, se fosse aprofundar esse assunto, pode ir longe, né? Mas por fatores de interesse mútuo, num momento X da história, né? Os dois estavam lá, tanto o humano como o cachorro, permitiram esse momento. Então essa é a vantagem da convivência com os cães, porque eles foram domesticados, eles se aproximaram de nós humanos, ou nós se aproximamos dele, e essa convivência foi possível, porque existe isso no início da convivência entre seres humanos e cães. Né? Então faz parte do conceito principal da convivência nossa com eles. Faz sentido para você isso, Fabio? Para mim faz, e acho que para todo mundo que está nos ouvindo aqui também faz. E, Luiz, eu vou agora começar
bater um papo com o nosso público, né? Então, a Nayara mandou uma pergunta. Nayara, se você estiver por aí, manda um oi, que acho que o Luiz vai querer te ver. Mas já temos algumas perguntas aqui engatilhadas. Mas a Nayara basicamente está falando que ela está perguntando como lidar com o cachorro dela que sofre de ansiedade de separação. Não está dando para ver tudo, mas ela disse que o cachorro dela não aceita dormir longe dela. O que fazer numa situação dessa? Vamos lá. Dentro de tudo isso que eu estou falando, Nayara, e respondendo para todos que estão nos assistindo, é assim, quando a gente tem problemas de ansiedade, é porque tem alguns ajustes na convivência que precisam ser aprimorados. Tá? Se o cachorro está tendo essa necessidade, é porque dentro da convivência de vocês tem algo que de repente não está legal. Né? E aí isso precisa ser avaliado. Não dá para mim dizer daqui de longe como você vai fazer esse ajuste se a gente não está perto para entender o que está acontecendo no dia a dia de vocês. Às vezes, os excessos, eles são ruins. Então, o excesso de bronca, vamos dizer assim, ele vai ser negativo. O excesso do ódio, o excesso de todos os sentimentos. E às vezes o excesso do mimo também ele cria ele pode criar isso. Então, existem duas vertentes que a gente pode pensar aí, né? Não estou dizendo que é o caso, mas que a gente pode começar a avaliar. Então, alguns excessos estão acontecendo que, de repente, tem que minimizar, tem que tirar um pouco. E está faltando um pouco da autonomia do cachorro, né? Na personalidade dele, está faltando a autonomia dele. Ele tem a necessidade de estar a tempo integral com a família, com o grupo humano dele, porque ele não se sente seguro para estar sozinho. Então, tem que ser trabalhado um pouco da relação de autonomia. Ele tem que entender que ele tem essa capacidade de ficar sozinho ou de repente, dentro do ambiente, tomar decisões. E aí a gente pode ir por algumas características do perfil dele. Por isso que, às vezes, alguns cachorros ajudam a gente quando eles demonstram o perfil. Por exemplo, vou tentar exemplificar. Um cachorro que tem características de caça. Tá? Então, quando ele tem as características de caça, se você atuar dentro das características, com exercícios focados para isso, ele vai aumentar a autoconfiança dele. Quando você aumenta a autoconfiança dele, ele se sente mais seguro e mais, obviamente, assim, mais tranquilo dentro do ambiente. Então, às vezes, não é uma falha da convivência de vocês, mas às vezes pode ser uma falha, né, no comportamento que não está sendo observado. Quais são as características do cachorro, né, e que de repente tem que ser estimulada para você dar um up na autoconfiança dele, para que ele quebre um pouco esse vínculo, né, e saiba que ele tem uma certa autonomia. Porque assim, eles têm a autonomia deles de convivência dentro do ambiente. Né? Mesmo que a gente coloque alguns limites e algumas regras, é importante que eles saibam que eles têm uma função dentro daquele lugar. Né? Eles têm que entender isso. Qual que é a função dele? Então, de repente, é um conjunto dessas situações que tem que ser ajustadas na convivência e aí promover, às vezes, alguns exercícios, algumas atividades para ele, para ajustar esse processo. Né? Uhum. Não sei se fez muito sentido para ela, se ela puder responder e ajudar com alguma coisa nesse sentido também, fica à vontade, Fábio. Joia. Nayara, dá uma sinalização aí, mas enquanto isso, a Paula fez uma pergunta que você já cobriu, mas acho que é a pergunta mais comum. Você falou também, né, que as pessoas te procuram, sempre querem fazer xixi e cocô. A gente também, no nosso projeto, recebe muito frequentemente essa pergunta. Então, acho que se você tiver assim, uma dica assim, basicona para todo mundo aqui que está nos assistindo, como educar o xixi e cocô por amor. Direto e reto e simples. Fez no lugar certo, estimula com carinho, com atenção. Se quiser brincar com o cachorro, pode brincar. Se fizer no lugar errado, ignora plenamente. Né? O simples fato de você olhar pode ser um fator importante para o cachorro. Então faça com que aquilo não seja um evento dentro da casa de vocês. Simplesmente ignore. Quando ele estiver desligado, já fazendo outras coisas, ou se você preferir, para acelerar o processo de higiene, tirar ele um pouquinho do ambiente, pôr ele num outro lugarzinho, faz a higiene do ambiente sem ele ver, para não criar um vínculo de ligação com o fato da limpeza. E é simples assim, não tem muito segredo. O segredo vai estar onde? Na repetição, fazendo isso todo dia, toda vez, Paula. Repete isso toda vez, que uma hora ele vai entender e vai falar, ah, legal,
Então aqui que eu prefiro, que é mais bacana fazer do que ali. Eliana, a sua pergunta é a próxima, mas chegou antes a do Wanderson, tá? O Wanderson diz que ele tem 2 cachorros, ele se mudou e a mãe dele ficou com um. E o outro não consegue se adaptar. Isso que eu entendi. Acho que talvez eles estão separados. Eu não entendi exatamente o contexto, mas acredito que seja isso. Sendo assim, Luiz, você tem alguma dica para ele? Acho que, pelo que eu vi aqui, o outro cachorro, acho que sozinho não conseguiu se adaptar ao Wanderson. O que eu estou entendendo é que viviam 2 cachorros, né? Eles se separaram, foi um para cada, um ficou na casa da mãe, o outro foi morar com ele, e esse que foi morar com ele não está se adaptando, né? Aí, normalmente, eu faria a seguinte pergunta: o que você considera não se adaptar? Porque isso pode ser um universo muito grande, né? Às vezes ele está sentindo falta do outro, né? Então, ou às vezes ele era acostumado, precisa ver o tempo de convivência que esses 2 cachorros tinham juntos e na outra casa, né? Vamos dizer o seguinte, tá? Vamos partir da premissa que não tem uma alternativa e um tem que ficar lá e o outro tem que ficar aqui. E é assim que vai ter que ser e é isso que eu tenho que resolver. Então, dentro dessa premissa, o que você vai ter que fazer? É o trabalho que eu estava explicando. Você vai ter que promover atividade, ganhar a confiança do cachorro, mostrar para ele que vocês são amigos, né? Criar momentos para vocês dois, um momento de você levar o cachorro para passear, curtir, descobrir o que seu cachorro gosta de fazer, né? E promover isso, de repente, mais vezes. Ela vai para os 2 lados. Tanto como você tem que fazer, quando o cachorro fizer, ele tem que saber que ele está fazendo algo que você gosta também, né? E aí você começa a criar o vínculo e aprimorar o vínculo da convivência de vocês. Eu não sei quanto tempo essa situação se perdura na convivência, mas uma coisa é importante entender. Eles, às vezes, demoram tempo para se adaptar a uma situação nova. Principalmente se eles já estão há um bom tempo vivendo numa outra. Então, sempre quando você faz mudanças muito consideráveis de rotina, você tem que ter paciência e calma para deixar ele se adaptar novamente a esse novo fator de convivência. É possível? É possível, tranquilamente. Você pode ajudar? Muito. Estando junto com o cachorro, dando força, mostrando para ele que você faz parte desse processo. Agora, se você pegar o cachorro e deixar lá e esperar que ele reaja a isso naturalmente, ele vai sentir falta de onde ele estava. Ele não vai sentir vontade de estar com você. Muito bom. Eliana, desculpa, chegou aqui a sua vez. O único problema é que a sua pergunta veio cortada. Então, eu não sei se eu entendi. Se você puder complementar aqui escrevendo, a gente faz a pergunta aqui para o Luiz. Mas, basicamente, o que ela está falando aqui, a parte que ficou mais claro, é que existe um confronto entre um cão e humano, que vem da decepção animal, e a parte que veio cortada, ela diz que tem um cachorrinho que depois de 11 anos parece que ele continua nessa mesma situação. Então, acho que é uma questão um pouco mais talvez de agressividade. Eliana, você me completa aqui, me corrige, porque a pergunta chegou cortada. E aí eu já vou emendar na pergunta da Eliana, e talvez esteja aqui fazendo suposições, mas quando ela diz que ela tem um cachorro de 11 anos, é possível ainda educar um cachorro já com essa idade? Você tem experiências nesse sentido? Ou depois de uma determinada idade ele já, enfim, tem a sua personalidade formada, seu jeito formado, e é difícil readaptar? É possível, Fabio, é possível sim. O que acontece é o seguinte: quanto mais tempo o cachorro vivenciou uma experiência, uma situação, né, mais ou menos suscetível ele vai estar para transformá-la, para mudá-la, para modificá-la, tá? Então, de repente, o que você tem que avaliar? Se vale a pena, né, você criar essa situação, tá? Modificar tudo isso. Porque, às vezes, as pessoas também já estão tão acostumadas a viver dentro desse padrão, né, que, às vezes, nem elas achariam que seria melhor. Mas você percebe que, às vezes, nem os humanos querem que isso mude. Fala, vai dar muito trabalho, vai dar... Entendeu? Antes de começar, já começa a colocar as limitações. A idade não é uma limitação, tá? Foi aquilo que eu disse.
eles são animais extremamente adaptáveis. Você tem que dar as oportunidades para eles. Às vezes, com essa idade, ele pode demorar um pouquinho mais, ou vai requerer um pouco mais de paciência. Mas tudo é possível. E aí você tem que avaliar. Vale a pena eu criar todo um momento novo, toda uma convivência nova, porque é isso que vai ter que ser feito. Nós vamos ter que ir devagarzinho e criando um novo processo de convivência e alterando e modificando a anterior. E aí, tudo isso, às vezes vai levar um tempo, que às vezes a gente fala assim, não sei se eu vou ter paciência para ficar tudo isso. Então, isso é mais uma questão, né, do ser humano avaliar a sua necessidade, né, e estar disposto a atuar naquilo, do que o próprio cachorro. O cachorro é o que menos dá trabalho nesse sentido, Fábio. Eu concordo plenamente. Olha, eu vou ter uma pergunta aqui da Stephanie, já vou colocar na tela, mas antes de colocar para não distrair, eu só estou, assim, já está chegando aí quase no final da conversa. Excelente, passou em 2 segundos. Então, quem tiver mais perguntas, coloque ali no ponto de interrogação, que é mais fácil aqui eu dar uma olhada. E aí eu já vou direto para a pergunta da Stephanie, e parece que ela tem um cachorro aqui que é bem levado, né? O cachorro dela, muito agitado, pula nas pessoas, e ela quer uma dica de como fazer para evitar essa situação. Isso é legal, Stephanie, por quê? Essa sua pergunta, porque ele é um complemento do que eu vinha falando no começo, que faltou essa parte, na verdade, você vê a sua pergunta, ela vai encaixar perfeitamente, que dá para a gente fechar o conceito. Porque tem situações, obviamente, que não tem como a gente ignorar, né? Digamos que essa seja uma delas. Né? Como é que você, por exemplo, vai ignorar um cachorro que pula ou que morde, né, as pessoas, mesmo que seja brincando, né? Ou que pega um objeto perigoso e pode estar se colocando em risco com o fato de estar com, sei lá, de repente uma tesoura na boca. Essas situações, elas são meio similares, tá bom? Por isso que eu citei elas. Então, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é mudar o foco, tá? Tentar entender. Obviamente é uma situação. Tentar entender por que o cachorro está fazendo aquilo. Pode ser uma necessidade, né? um apelo pelo processo interativo, então ele está buscando, então de repente a brincadeira não tá sendo do jeito que ele precisa, e aí ele faz o apelo em busca da interatividade, ou ele é muito ansioso, ele é muito agitado, como você disse, o seu cachorro ele é agitado. Às vezes essa agitação dele, ela está ligada a isso, ela está ligada de repente à necessidade de mais atividade, né? Tem pessoas, e aí vou usar o ser humano como referência para de repente ficar um pouco mais fácil. As pessoas são diferentes, tem pessoas que são mais agitadas, metabolismos diferentes, né? Tem outras que praticam menos esporte, tem pessoas que praticam mais esportes. Então, assim, no mundo deles, não é diferente. No mundo deles também funciona assim. Tem cães que têm maior necessidade, de repente, de uma prática esportiva, né? Eu não falei, durante muito tempo eu trabalhei com agility, né? Então era uma atividade excelente para você criar o processo interativo e treinar o seu cachorro, né? Criar um esporte, treinar o cachorro, criar um vínculo com o cachorro e fazer coisas que pode ser muito bacana para ambos, né? Eu usava o agility, eu comecei na área de competição, mas depois eu incorporei ele no meu trabalho como uma forma de ajudar as famílias e o treinamento. E aí, de repente, pode ser essa necessidade. Primeira coisa, saber a necessidade. Se ele está com essa necessidade, você tem que arrumar um jeito de suprir, para você baixar um pouco o nível de excitação do seu cachorro. E outro, você não vai ter como ignorar quando ele estiver mordendo. Então, no momento, no ato, você tem que tentar mudar o foco dele. Pegar um objeto e redirecionar. Um brinquedo, uma bolinha, enfim, seja o que ele faça. Com o treinamento, quando a gente entra com um trabalho nosso mais específico, Fábio, o que a gente faz? A gente cria um limite para isso, né? Então a gente ensina o cachorro que ele não precisa fazer isso. E quando ele aprende isso, né, fica mais fácil. Porque aí, ao invés de ele vir correndo para pular, você fala, opa, peraí, senta. Aí o cachorro senta, ele te espera, né? Mas você precisa de um processo para chegar nesse momento. Você não consegue atingir isso de imediato. Então, para que você consiga, no imediatismo,
não que vai ser a solução, mas para que você consiga sair daquela situação momentânea, é você fazer a troca. Pega um brinquedo que ele goste bastante, né? Mostra para ele. Uma dica muito interessante que acho que pode funcionar: brinquedos para cachorro só são legais para os cachorros quando nós os manipulamos. Se você pegar o brinquedo e largar lá para ele, ele vai durar 5 minutos de interesse. Depois, nunca mais. Então, o bacana de um brinquedo é que tem interatividade. Então, para aquele brinquedo, para aquele objeto que você vai utilizar para fazer isso, tem a ação que a gente deseja, você tem que brincar, você tem que manipular, você tem que pegar e jogar para o cachorro. Se ele traz de volta, legal. Se ele não traz, você pega um outro e mostra que você tem objetos que criam esse vínculo com o cão. E aí você vai usar esses objetos para tirar o foco, né? Você tenta mudar. Fala, ó, ele está te mordendo? Vamos fazer o seguinte, vamos brincar. Só para concluir, isso pode funcionar como um reforço para com que ele repita esse comportamento. Então, por isso que eu digo, tem que avaliar o contexto, tem que ver a necessidade, tem que fazer um treinamento para que você crie um pouco mais de controle e abaixe a excitação, para que você, a longo prazo, tenha a funcionalidade disso. O que eu estou dizendo é que, para imediato, para você ter um controle só daquela situação, você pode fazer isso. Mas ele não vai ser o funcional para o resto da convivência. Legal, Luiz. Seguinte, a Nayara tem mais uma pergunta aqui, mas já que a gente está chegando no final, tem uma pergunta da Bia, que nem vai colocar na tela, e para a gente ter a resposta bem rapidinho. Sei que não necessariamente seja a sua área, certamente não é o nosso assunto aqui hoje, mas a Bia está perguntando quais frutas podem ou não podem ser dadas para cachorro. Eu não sei se você se sente confortável para responder, se não for sua área, tudo bem, mas se for, você responder em segundos, a gente já passa para a Nayara. E aí a gente já está chegando na conclusão. Queria também que você falasse da sua página e se alguém quiser te procurar. Tá. Bom, com relação a essa parte, é mais indicado que ela se informe com um nutricionista ou o próprio veterinário, tá? Que é mais específico. Ele vai te dar exatamente a lista que ela precisa. Mas, basicamente, o que a gente fala é os alimentos, as frutas cítricas, sempre evitar, e frutas com caroço. O caroço pode ser um problema. Basicamente é isso quando a gente pergunta. Mas, mais a fundo, pesquise com um nutricionista específico na parte animal ou o próprio veterinário. O veterinário vai responder isso com certeza e tranquilidade para ela. Essa pergunta que está aqui, como estimular a autonomia do cão, é para responder também, Fabio? Se você conseguir, a gente, nesses 2 minutinhos que a gente tem... 2 minutos? Vamos lá. Aí eu posso encerrar. Beleza. Autonomia do cão. Vamos fazer o seguinte, combinado. Você responde a Nayara em 2 minutinhos, dá seu recado final, fala um pouco do seu trabalho, a gente encerra pô, é inacreditável que passou 1 hora, eu adorei, tá? Vamos ficar um pouco... Podemos voltar, se quiser, Fabio. Vai ser um prazer. Bom, estimular a autonomia do cachorro é muito simples. Você primeiramente tem que saber quais são as características do cão. Isso não define raça, tá? Tanto faz a raça dele. Ou os cachorros sem raça. O comportamento vai te dizer isso. E aí o legal é você ter uma pessoa que saiba ler o comportamento do cachorro. Então, a autonomia, por exemplo, é um cachorro específico, como eu falei ali, de guarda. Então você estimula ele a fazer a guarda. Deixa ele trabalhar o seu instinto natural. Então, para estimular a autonomia, é você deixar o cachorro trabalhar o instinto dele. Os instintos principais são, obviamente, de todos, né? O olfato, a audição, né? A visão. Então, se você criar exercícios que você estimule ele a sozinho estar usando seus instintos naturais, isso vai facilitar na autonomia dele. E se você tiver as características específicas de que seu cachorro tenha, porque não é porque ele é um sem raça, tá? Que ele não tem características nesse sentido. Tá? Tem muitos cachorros sem raça que são cães de proteção, que são cães de caça, que são cães de companhia, enfim, uma diversidade de situações. E aí, se você souber entender o que é isso, você vai estimulando ele a praticar isso no dia a dia dele, você vai permitindo com que ele tenha essa autonomia. E, obviamente, assim, o mais simples de tudo é você deixar ele ser um pouco mais atuante. Quando você percebe que o comportamento dele é um comportamento desejado, você deixa ele atuar e, no final, você simplesmente faça um elogio, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Vai estar dando um up para ele. Bom,
Nós estamos aí hoje, por causa da quarentena, Fabio, trabalhando 100% online, tá? Então, hoje nós temos nossos serviços, tanto na parte de consultoria de comportamento, como na parte de desenvolvimento de exercícios para recreação e esportes, onde o ambiente é reduzido, tá? E a parte de adestramento também, o treinamento, tá? Tudo hoje a gente faz virtualmente. Eu já trabalho dessa forma há mais de 4 anos, tá? Então, para mim, não é uma novidade. A diferença é que hoje a gente tem 100% dos casos dentro dessa conotação. Antigamente, a gente tinha aí uma variação, né? Metade, mais ou menos 50% online e os outros 50% presencial. A vantagem de online é que a gente atende praticamente o planeta inteiro, queira ou não, mas até gente do Japão a gente já treina, a gente está em conectividade com todo mundo. Então nós estamos trabalhando normal devido à facilidade que a gente tem nas redes sociais. Tá? E aí a gente tem todos os exercícios, tudo. A gente atende tudo ou pelo Facebook, pelo Instagram, pelo o Skype, dessa forma como a gente está fazendo aqui. Um bate-papo, tem os exercícios que já estão montados, a gente monta via vídeo. Então, assim, se a pessoa tiver necessidade, estiver precisando, nós podemos ajudar. Nós não vamos ficar sem trabalhar por causa disso. Tá bom? E nós estamos aí em todas as redes sociais, na maioria delas, né? No Instagram, no Facebook, temos o nosso canal no YouTube também, só que o nosso canal é mais direcionado para os nossos clientes, tá? Quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente conversa diretamente. Mas estão os vídeos, lá tem muita informação, tem lives que a gente fez, que estão postadas integralmente lá com mais de 1 hora de duração, e o nome da empresa que a gente criou é Corsa Lucidox Play. É um pouquinho complicado, tá? Mas eu acredito que você possa deixar aí para o pessoal poder acessar. E o meu telefone pessoal, que é o meu WhatsApp, que é o 11 de São Paulo, 989488975. Beleza? Acho que é isso, Fabio. Se eu puder ajudar vocês, estamos aí. Ficamos super felizes de comemorar nosso primeiro aniversário com você. E justamente para passar uma mensagem de amor, né? Cachorro exatamente. Então, pô, adorei o bate-papo, passou voando. Adoramos, quem precisar, tiver mais dúvidas, mande para a gente vai encaminhar para o Luiz, ou entre direto nas páginas dele. Foi um prazer estar com você. Fabião, um negócio que veio na cabeça agora. Manda. Os clientes que assistiram a nossa live, se entrarem em contato com a gente, eu vou dar 50% de desconto nessa semana para vocês. Opa, que legal. Ó, presente de aniversário Totós da Teté para vocês. Para vocês. Tá bom? Para vocês e para o pessoal que acompanha vocês. Legal, joia. Bom final de semana para você, bom domingo. Foi um prazer estar com você hoje. Tá bom, gente? A gente vai encerrando e o replay vai ficar disponível para vocês avisarem seus amigos e poderem compartilhar. Um abração para todo mundo. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado.